Imagina a cena. É noite em Jerusalém, as ruas estão cheias porque é véspera de Páscoa. E num cenáculo, num quarto emprestado no andar de cima de uma casa, 13 homens estão sentados ao redor de uma mesa. Um deles é Jesus, e ele sabe de tudo que vai acontecer nas próximas horas. Sabe que um dos 12 vai traí-lo, sabe que o mais corajoso vai negá-lo, sabe que todos vão fugir. Sabe que amanhã, nessa mesma hora, ele vai estar morto. E mesmo sabendo de tudo isso, ele não foge. Ele não cancela esse jantar, ele não muda de plano. Ele senta, olha nos olhos de cada um deles. Ele escolhe ficar. Naquela noite, aconteceram três coisas que mudaram a história da humanidade para sempre: o lava-pés, a Eucaristia e o Getsemane. E se você entender esses três momentos de verdade, você nunca mais vai olhar para a missa do mesmo jeito. Antes da ceia, antes do pão e do vinho, Jesus levantou da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou na cintura. Encheu uma bacia com água, se ajoelhou no chão e começou a lavar os pés dos seus discípulos. Para a gente, isso pode parecer só um gesto bonito, mas naquela época, lavar os pés era o trabalho que mais baixo que existia, era a tarefa de um escravo, o mais inferior da casa, o servo que não tinha ninguém abaixo dele. Nenhum discípulo faria aquilo, nenhum rabino faria aquilo. Na, tra- Na tradição judaica existia uma regra que dizia que um discípulo deveria fazer tudo pelo mestre, exceto lavar os pés, porque seria humilhante demais. E aí, o Filho de Deus se ajoelha e faz. São Pedro ficou tão perturbado que disse: Senhor, isso não vai acontecer. Você não vai lavar meus pés. E Jesus respondeu: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. E depois que terminou, incluindo os pés de Judas, que ia traí-lo dali a poucas horas, Jesus disse: Se eu que sou o Senhor e o Mestre lavei os vossos pés, vocês também devem lavar os pés de um dos outros. E isso é uma revolução na ideia da liderança. O mundo diz que liderar é mandar, é estar acima, é ter poder. E Jesus diz o contrário. Liderar é servir. Grandeza é se abaixar. E isso vale para a amizade, para o namoro, para a família, para tudo. A pessoa mais forte da sala não é quem manda, é quem serve. No meio da ceia, Jesus pegou o pão, deu graças e partiu, e disse: Isso é o meu corpo e será entregue por vocês. Fazei isso em memória de mim. Depois ele pegou o cálice e disse: Isso é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado por muitos para o perdão dos pecados. E aqui eu preciso ser honesto com você, porque esse é o ponto que muda tudo na fé católica e que muita gente não entende. Jesus não disse isso. Ele não disse: Isso representa o meu corpo. Ele não disse que isso simboliza o meu corpo. Ele disse isso, é um meu corpo. E nós católicos acreditamos que toda vez que o padre pronuncia aquelas palavras na missa, o pão e o vinho se tornam verdadeiramente o corpo e o sangue de Cristo. Isso não é uma metáfora, não é uma lembrança. É ele, de verdade, presente, inteiro. E eu sei que é difícil entender. Eu mesmo demorei. Teve um tempo que eu recebia a comunhão no automático, sem pensar no que estava acontecendo. Mas quando caiu a ficha, quando realmente você acredita que aquilo é o corpo de Cristo, que Deus está ali se entregando para você de novo, a missa inteira muda. Você nunca mais recebe a comunhão do mesmo jeito, nunca mais chega atrasado, achando que tanto faz, porque aquele momento não é só pão, é Deus se entregando por você de novo. Toda a missa. É a última ceia acontecendo outra vez. E depois da ceia, Jesus foi para o jardim do Getsemane. Ele levou Pedro, Tiago e João e disse: Minha alma está triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Então ele se afastou, se prostrou com o rosto em terra e orou: Pai, se é possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, e sim a tua. Jesus, ele sentiu medo, ele sentiu o peso da flagelação, coroa de espinhos, dos pregos, da cruz, de todos os pecados da humanidade caindo sobre ele.
Lucas diz que o suor dele se tornou como gotas de sangue. Isso se chama hematidrose, e é uma condição rara que acontece em situações de extremo estresse. Jesus, ele não foi para a cruz como um super-herói que não sente nada. Ele foi como um homem que sentiu tudo e mesmo assim escolheu ficar. Enquanto ele orava, os discípulos dormiam. 3 vezes ele voltou e os encontrou dormindo. 3 vezes pediu companhia e ficou sozinho. No momento de maior angústia da história, Jesus estava sozinho. E no final disse: Levantai-vos, vamos, chegou a hora. Não com resignação, com a firmeza que um decidiu. E Judas chegou com os soldados, com lanternas e armas, e o traiu com um beijo. O gesto de carinho virou o sinal da traição. E Jesus olhou para ele e disse: Amigo, para isso que viestes? Depois de tudo, ainda chama de amigo. Pedro sacou a espada e cortou a orelha do servo. E Jesus o repreendeu. Curou o servo e disse: Pensas que não posso pedir ao meu pai mais de 12 legiões de anjos? Ele podia ter escapado a qualquer momento. Ele escolheu não escapar. Cada passo foi deliberado. E agora, três gestos que revelam quem Deus é de verdade. No lava-pés, ele mostrou que amar é servir. Na Eucaristia, ele se entregou inteiro e disse que isso é para você. E no Getsemane, ele sentiu medo e mesmo assim disse sim. E quando eu estou passando por algo difícil, eu peço para Deus tirar. E ele não tira. Eu lembro que Jesus também pediu e o Pai não tirou. Mas ele estava com ele o tempo todo. Se Deus não abandonou o filho no Getsemane, ele não vai abandonar você no seu. Naquela noite, Jesus foi preso e começou o caminho até a cruz. Mas isso é história de sexta. E sexta a gente vai respeitar o silêncio. Se inscreve no canal, ativa o sininho e domingo tem um vídeo especial de Páscoa. Compartilha com alguém que precisa viver a Semana Santa de verdade. Que Deus te abençoe.